Cara, eu sempre fui uma criança que não gostei de aparecer em fotografia, eu me lembro muito bem disso. E aí, né, eu fui fazer a faculdade de jornalismo e me achei. Cara, quando eu fui fazer a primeira cadeira de introdução à fotografia, aquilo ali me levou para outro mundo. Talvez porque na minha infância, lá, eu sou de Santo Antônio das Missões, uma cidadezinha no interior do estado, lá nas Missões e tal. E a gente tinha muito acesso à revista Fluir, não me pergunte por quê, e às vezes a Guitar Player e tal. E aquilo, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, cara, a fotografia me bateu de uma forma que quando eu fiz introdução à fotografia, eu comprei uma câmera Zenith, que está aqui, essa câmera analógica aqui com fotômetro horrível, mas ela era trilegal. E eu passava os meus intervalos tentando aprender os três pilares, né, da fotografia, que era a sensibilidade do filme, né, a velocidade do obturador e o diafragma, e isso aí. Mas eu nunca vi de fotografia, isso aí só me apaixonou na época, né? E essa época era uma época que eu fiz a faculdade um pouco mais tarde do que a idade que eu teria que fazer a faculdade, né? Eu estava na transição do filme para o digital e tudo era muito caro. Então, quando eu me formei, eu não tinha vislumbrado a fotografia, mas eu sempre pensava, um dia eu vou comprar uma câmera e vou voltar a fotografar. Né? Foi mais ou menos, claro, daí depois, né, vem quando eu voltei a fotografar e tal, porque eu também, quando eu vim para Porto Alegre, eu vim com o sonho de trabalhar com música, né? E A aí, música veio antes. comecei a tocar com uma galera, tocar blues, conheci o blues e tal. Eu vim de Santa Maria, né? Da minha cidade, eu passei por vários lugares. Eu parei em Santa Maria, tinha uma cena muito forte. Eu conheci blues, porque eu tenho um primo meu e a gente escutava muita coisa. E eu sempre gostei de solos de Led Zeppelin, do AC/DC, e um dia ele pegou e falou, não, meu, tu tem que ouvir blues, cara, tu vai enlouquecer, porque pelo jeito que tu passa, fica escutando Pink Floyd, essas coisas aí, tu vai gostar de blues, né? Que é o Neizinho, que é um primo muito querido, assim, que eu sempre lembro dele, porque, cara, isso aí, ele me deu uma formação musical muito louca. E aí eu vim para cá, atrás do blues, assim, e lá em Santa Maria me falaram, ó, lá em Porto Alegre tu tem que ver os shows do Solon Fishbone e tal. Virou meu amigo, fui road. Cara, eu cansei de montar bateria com o Gibão, velho. Olha aí. O homem dos saquinhos, né? Era um saquinho pro pedal de bumba, um Super saquinho. organizado, né, Gibão? Cara, a gente se divertiu muito, muito tempo. Eu era road e já fotografava com uma saboneteira, né? Uma maquinazinha automática e tal. Né? E daí, claro, daí depois de um tempo eu fui fotografar porque eu trabalho na PUC como editor de áudio para rádio, TV, cinema e publicidade. E eu tenho um amigo, né, que virou meu amigão e a gente trabalha junto até hoje, que é o Jonathan Heckler. O cara já foi diretor de fotografia, editor de fotografia do Jornal do Comércio, um cara mais novo que eu, mas assim, ó, eu aprendo muito com ele. Aí um dia nós conversando e tal, ele falou, cara, olha só, eu queria comprar uma guitarra, porque eu gosto de tocar e tal. E eu, cara, eu posso ver e tal. Ele falou, cara, eu tenho uma câmera para vender, porque eu fiz um trabalho e comprei uma câmera nova e quero vender minha câmera. Era uma D90 da Nikon com um kitzinho básico, 1855. Ele falou o preço que ele queria, mas se rolasse um trampo, ia tudo de boa. Aí eu falei, cara, eu tenho uma Telecaster que tu quer, porque eu sabia que um amigo meu tinha. Resumindo, comprei a Telecaster, dei para ele, ele me deu a câmera e eu comecei a trabalhar com fotografia. Cara, assim, é preciso muita paixão, assim, eu sou muito apaixonado pela fotografia mesmo, eu fico frustrado se eu vou num lugar e não consigo fazer uma foto e tal. E com o tempo, né, cara, tu fica enxergando o mundo em retângulo. E, cara, eu cruzo por muita coisa e vejo muita fotografia, assim. O último caso, assim, que foi muito bacana foi no drive-in ali do lado do Beira-Rio, que eu via algumas imagens de TV quando começaram a lançar e tal.
E eu enxergava uma foto de drone, que eu não sei se vai passar aqui, eu acho que eu te mandei, que eu cheguei lá e fiz. Eu fui com a Vera louca e tal, e o cara me contratou. Eu fiz toda, até fechar o drive-in, eu fiz lá, porque eu enxergava essa fotografia e tal. Né? Mas é uma questão assim, ó, eu acho que, claro, né, a gente tem umas coisas que são muito relativas e tal. A fotografia tem a técnica, se tu não souber usar o teu equipamento, não adianta tu ter, né, uma câmera profissional com um monte de lente, que ela tem vários parâmetros, tu tem que presetar, né, se é noite, se tem sol e tal. Mas tem uma coisa que é de cada fotógrafo, por isso que eu gosto cara, de juntar o máximo possível de fotógrafos para trabalhar, para conhecer e tal, porque cada um vai ter o olhar. E tem aqueles caras assim como eu sei que eu não sei tocar guitarra, eu até entendo da técnica, sei fazer todos os acordes, sei as escalas e tal, mas eu não chego nem perto de um bom guitarrista. Tem as pessoas que nascem para isso. Talvez eu tenha nascido para fotografar, né? Porque eu, quando vou fazer um show, ou vou fazer um trabalho, tipo agora aqui do Tchê, que está aparecendo, eu não durmo. Essa aqui no Drive. Anterior, eu fico acordando de madrugada, entendeu? Essa foto aí, ó. Essa foto eu enxerguei quando eu vi que tinha o drive-in com os carros. Essa foto me veio na cabeça e eu fui lá com o drone e fiz, assim. Mas eu não durmo quando eu tenho que fazer um trabalho, que eu estou muito pilhado, assim. E aí começa aí a questão da paixão, entendeu? Eu nunca estou satisfeito com o resultado, apesar de, às vezes, né, aqui no drive-in, nenhum de nós e tal, o Tedi comentou as fotos e tal, e isso não tem preço, mas a gente está sempre procurando a sempre se superar na questão de levar um resultado legal e uma coisa inédita, assim. Né? E aqui está aparecendo um monte de coisa que eu mandei porque eu gosto muito, né? Eu fico muito feliz de fazer esse trabalho, assim. E essa questão do drone hoje também ajuda muito, né? Cara, o drone, né? A gente, por exemplo, hoje, segue uma outra perspectiva. Se eu fosse orçar um trabalho hoje e não tivesse drone, o trabalho ia ser caríssimo, porque a gente ia ter que pagar 2, 3 horas de voo de helicóptero, né? E aí é impossível, né? Dependendo da situação e tal. E o drone, cara, é um equipamento muito preciso, né? É um equipamento que dá outra visão, né? Mas tem muita coisa que eu vejo assim no mercado, e daí, claro, o mercado ele se adapta, né? E a gente se adapta ao mercado. Tem muita gente que compra um drone para trabalhar com vídeo e fotografia, né? E a gente que é fotógrafo compra um drone para fotografar com outro ângulo. E aí isso causa uma diferença, assim. Esses dias eu fiz uma foto que eu também enxergava há muito tempo, que é aquele pontal novo ali no Guaíba ali. Eu imaginava, imagina um pôr do sol, aqueles pôr do sol que fica laranja e azul, assim. Aí eu imaginava, claro, se eu olhar de lado, eu não vou enxergar nada, eu só vou enxergar o azul, né, daquele espelho ali. Mas se eu começar a angular o drone, provavelmente eu vou enxergar o pôr do sol e tal. E a foto tá lá, entendeu? O prédio meio que entra na paisagem, porque ele entra na linha do horizonte e tal. E eu vendi a foto para a empresa que fez a pele de vidro, vendi para o engenheiro da obra, e provavelmente vou vender para a construtora. Então, é uma coisa assim, mas é muito assim na paixão, sabe? Eu ia caminhar com a minha esposa na orla, correr de tardinha, agora antes, quando o sol estava se pondo mais tarde, e um dia mas isso aqui vai dar uma baita foto. Daí eu fiz uma foto de câmera, porque quando eu ia correr, eu levava um dia a câmera e outro dia eu levava o drone para ver se pintavam as fotos, porque o Guaíba tem pôr do sol lindos, né? E esse dia não, esse dia eu fui lá só para fazer a foto, porque eu estava em casa e vi que pelos aplicativos, eu uso aplicativo para me basear em um monte de coisa. Aí vai rolar hoje, daí eu fui lá. Eu aprendi com o meu professor, principal, eu tive vários professores na faculdade, né, de introdução à fotografia, de fotografia publicitária, de um monte de coisa. Mas tem um cara que é um amigão meu, que também gosta de música, toca sax muito bem.
que é o Elcio Sempé Pedroso, ele é fotógrafo da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e era o professor da PUC, não é mais. Esse cara me ensinou tudo, porque ele dizia assim, ó, Magrão, o negócio é o seguinte, ó, isso aqui tá horrível, o que tu foi fazer lá nessa pauta? E mostrava tudo e tal. E ele sempre falava, cara, se tu não consegue enxergar o teu objetivo tridimensional, tu tem que circular por ele e tu tem que achar a foto diferente e tal. Cara, eu já fiz muita coisa por fotografia, mas a última, assim, que foi bem legal, essas últimas semanas, assim, tem dado um pôr do sol por causa do inverno, da condição atmosférica muito bacana e o nascer do sol. Daí tinha aquela lua de sangue, que sempre é a maior lua do mundo. Todo ano tem a maior lua do mundo. Mas, enfim, a lua ia passar mais próximo da Terra e tal. E eu não conseguia, porque eu tenho alguns amigões meus que, tipo assim, eu ligo, vamos dar uma banda, vamos fazer umas fotos. Cara, e os caras não podiam. Geralmente é o William Vargas, que é um cara que está terminando publicidade e propaganda, está fazendo TCC de fotografia, que é um parceirão, e o Jonathan Reco. O Jonathan é o cara que nós fizemos muita coisa também. Cara, o Jonathan não podia, o William não podia, eu falei, putz, cara, mas eu preciso, olhei nos aplicativos. Aí eu fiz uma loucura, porque geralmente a gente anda, o equipamento é muito caro, né? Aí eu peguei o meu equipamento, o meu drone, com o carro e fui para ali, para a Ponte Velha do Guaíba, ponte móvel, né? Porque por ali, ou na Ponte Móvel, ou na Ponte Nova do Guaíba, e a lua ia surgir na tardinha ali. Aí eu cheguei ali, tem um lugar que a gente consegue estacionar, eu cheguei ali, só que ali é meio perigoso, né, para te ficar sozinho. Aí eu cheguei ali, posicionei o aplicativo e, teoricamente, a lua ia sair na Ponte Velha. Aí eu fiz a volta por baixo ali, estacionei, deixei o carro ali e fui para o meio das pistas, né? Das duas pistas que na ponte, lá na frente e tal. Cara, e fiquei 40 minutos ali, bem escondidinho da Polícia Federal, porque provavelmente a polícia ia aparecer ali se eu tivesse ali, né? Porque tem câmera e tal. Eu fiquei ali 40 minutos, os carros passando, eu ali esperando, olhava no aplicativo, cara, dali um pouco, a lua saiu bem no meio da ponte, cara. Foto linda. Aí eu peguei, saí do lugar que eu estava, porque a angulação não estava tão legal, fui, me posicionei com segurança por causa dos carros e tal, e comecei né, até que eu consegui fazer uma foto que tem a lua está em cima do capô de um carro, assim, um carro da Chevrolet. Uma galera me manda para Chevrolet, eu mandei, os caras nem viram, acho. Nem viram, é. No meio da ponte, assim, e me deu um monte de likes, consegui uns seguidores no Instagram, que é uma coisa difícil. E assim, cara, eu sempre faço, tipo, eu levanto às vezes de madrugada e saio pela cidade, em lugares que eu cruzei, que eu achei que era legal. É fugir do senso comum e ver o que o cliente, né, o que a banda quer, qual é o assunto. Eu, por exemplo, a Rádio Blues Trio embarca. Esse clipe aí, eles iam passear na Inglaterra e tal, e tinha música e tal. Eu dei todas as dicas como eles filmarem lá na Inglaterra, nos trens que eles iam dar as bandas e tal, e quando eles voltaram, a gente terminou de fazer o que faltava. Eu acho que é a questão da banda tá afim de fazer e tu tentar fazer uma coisa que tu acredite, que tu goste, né? Eu sempre acho que tu tem que fazer o que tu gosta. E eu, graças ao meu trabalho e, sei lá, eu acho que eu tenho amizade com muita gente legal que me empurra para frente, assim. Eu só faço coisa legal, cara. Essa semana eu tô a semana inteira trabalhando gravando show, fazendo clipe, fazendo reunião com um cara bacana e gravando show de escola de música. Agora, no meio da semana, eu gravei um clipe para o Fabrício Beck, que o convidado é o Veco Marques, né? Daqui um tempo vai sair, teoricamente é só isso que eu posso falar e tal. E aí, imagina, cara, eu tô fazendo uns clipes, né? Fiz um trabalho, mas aí trabalho com Noronha, assim, eu tenho muita honra, né? Eu já toquei com o Fernando Noronha alguns shows e tal. E, né, daí às vezes eu faço clipe. A questão do clipe é muito essa
paixão de eu conhecer, né? De eu conhecer as bandas. Provavelmente por eu ser guitarrista é mais fácil para mim, né? Fotografar show, né? Eu consigo entender o que está rolando no palco, eu consigo ver muitas coisas. Ó, isso aí nós estávamos tocando em Santa Maria, no Festival de Blues, que um ano antes eu tinha ido como produtor do Solon, no outro chamaram Noronha, eu e o Sérgio Selba, que a gente fazia a Confraria do Blues, faz ainda, mas agora na pandemia. Imagina, cara, mim, o Fefe, o Solon e vários outros caras são meus ídolos. Né? Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, esses caras já tocavam. Ontem eu publiquei uma foto da extrato do Fefe, que eu fotografei nos primeiros shows que eu fiz em 2005. Assim, eu estava na faculdade e eu fazia cobertura dos shows. Aí eu fiz o Fefe de tarde na Unicinos, porque eu queria fazer uma matéria da guitarra, que eu já era ligado em guitarra antiga, coisa que eu aprendi com o Solon depois muito. E aí, de noite, eu fui fazer as fotos do Judas Priest e o Fefe abrir naquela lei que, né, que o vereador está querendo acabar, né, que um artista local tem que abrir o show internacional. Então, cara, fiz um monte de coisa bacana, assim, eu só tenho a agradecer a confiança de todo mundo, né, que me chama para trabalhar, das coisas que eu já fiz um monte de show que eu jamais imaginei que eu faria, que é bacana. A gente viver de arte no Brasil é uma luta, né?